Pare tudo o que está fazendo e pense por um segundo. Você realmente acredita que, só porque não consegue parar de pensar em alguém, essa pessoa sente o mesmo por você? O que vou te contar agora pode abalar todas as suas certezas sobre amor e conexões emocionais. A verdade é que, na maioria das vezes, esses pensamentos obsessivos são um reflexo das suas próprias inseguranças e não um sinal de reciprocidade. Sim, é difícil de ouvir, mas é exatamente isso que você precisa saber para se libertar dessa prisão mental. E se eu te dissesse que existe uma maneira simples e poderosa de transformar essa situação, deixando de ser refém dos seus próprios pensamentos? Fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir aqui pode ser a chave para mudar completamente a forma como você encara seus relacionamentos e, finalmente, encontrar a paz interior que tanto procura. 1. A ilusão da conexão emocional mútua. Muitas vezes a mente humana nos prega peças, levando-nos a acreditar que pensar intensamente em alguém é sinal de uma conexão emocional recíproca. É como se, ao dedicar nossos pensamentos a essa pessoa, estivéssemos estabelecendo uma ponte invisível entre nossos corações. No entanto, o estoicismo nos desafia a questionar essa ilusão. A realidade é que, por mais intensos que sejam os pensamentos, eles não garantem que a outra pessoa compartilhe dos mesmos sentimentos ou sequer esteja ciente deles. O estoico entende que a mente pode ser traiçoeira, criando falsos laços onde, na verdade, só existe unilateralidade. Imagine uma situação em que alguém passa dias e noites pensando em uma pessoa que mal conhece. Talvez essa pessoa tenha feito um gesto amável ou apenas tenha sorrido de forma encantadora. A partir daí, o pensamento de uma conexão mútua começa a ganhar força. O estoicismo, porém, nos lembra que esses pensamentos são, na verdade, reflexos de nossos próprios desejos e expectativas. Não se trata de uma troca emocional, mas de uma projeção interna, onde nossas esperanças criam uma narrativa que muitas vezes não corresponde à realidade. O estoico, então, propõe uma mudança de perspectiva. Em vez de se deixar consumir por essas ilusões, por que não voltar a atenção para aquilo que realmente importa? A energia gasta em conjecturas e suposições poderia ser melhor utilizada no desenvolvimento pessoal. O tempo que se passa imaginando a reciprocidade de sentimentos pode ser redirecionado para a prática de virtudes estoicas, como a sabedoria e a coragem. Afinal, quem domina seus próprios pensamentos, domina também sua realidade. Além disso, é importante reconhecer que a busca por validação externa é uma armadilha emocional. Acreditar que outra pessoa sente o mesmo só porque se pensa intensamente nela pode levar a frustrações profundas. O estoico sabe que a verdadeira conexão não está no pensamento, mas nas ações concretas, na realidade palpável. E essa realidade muitas vezes não corresponde àquela que criamos em nossa mente. Portanto, é sábio adotar uma postura de ceticismo em relação às emoções que parecem sugerir uma ligação emocional profunda, quando, na verdade, podem ser apenas miragens criadas pela mente. 2. Pensamentos como reflexo de nossas próprias necessidades. Quando a mente se fixa em uma pessoa, é comum interpretar isso como um sinal de que essa pessoa é especial, única ou até essencial para a nossa felicidade. No entanto, o estoicismo nos ensina que, muitas vezes, esses pensamentos são, na verdade, um reflexo de nossas próprias necessidades e inseguranças. Ao invés de indicar algo sobre a outra pessoa, eles revelam mais sobre o que estamos buscando ou tentando preencher dentro de nós. Pensar constantemente em alguém pode ser, em essência, uma forma de projetar nossos próprios desejos não realizados. Para ilustrar, imagine alguém que acabou de sair de um relacionamento e, de repente, encontra uma nova pessoa que desperta seu interesse. Os pensamentos obsessivos que surgem sobre essa nova pessoa podem não ser tanto sobre ela, mas sobre a necessidade de preencher o vazio deixado pelo antigo parceiro. O estoico aconselha a reflexão sobre esses sentimentos. Será que esses pensamentos são genuínos ou apenas uma tentativa da mente de buscar conforto e segurança em outra pessoa? Essa autoanálise é crucial para entender
o verdadeiro motivo por trás de nossos pensamentos. O estoicismo sugere que, ao identificar essas necessidades internas, podemos começar a trabalhar nelas diretamente, em vez de buscar soluções externas. Se a insegurança é o que impulsiona esses pensamentos, talvez seja a hora de fortalecer a autoconfiança. Se o medo da solidão é o que motiva a mente a se fixar em outra pessoa, o estoico propõe que é melhor aprender a encontrar paz na própria companhia. Ao fazer isso, não só libertamos a mente de pensamentos obsessivos, mas também nos tornamos emocionalmente mais resilientes e independentes. Assim, ao invés de se deixar levar por uma enxurrada de pensamentos sobre alguém, o estoico pratica a autoanálise e busca entender o que realmente está por trás disso. Não se trata de negar os sentimentos, mas de reconhecê-los como um espelho que reflete nossas próprias necessidades. Ao compreender isso, torna-se possível direcionar a energia mental para o desenvolvimento interno, em vez de depender da aprovação ou do afeto de outra pessoa. Isso, no fim, é o que nos permite alcançar uma vida emocionalmente equilibrada e autossuficiente. 3. A importância da interpretação dos eventos. A forma como interpretamos os eventos ao nosso redor molda nossa realidade mais do que os próprios acontecimentos. O estoicismo nos ensina que, muitas vezes, não é o evento em si que nos afeta, mas a interpretação que damos a ele. Quando se trata de pensamentos persistentes sobre outra pessoa, essa interpretação pode distorcer a realidade de maneira significativa. Pensamos que um olhar, um gesto ou uma palavra têm significados profundos, quando na verdade são apenas nossas mentes que os atribuem. O estoico sabe que essa interpretação exagerada pode nos levar a conclusões erradas e, pior, nos aprisionar em um ciclo de pensamentos obsessivos. Por exemplo, imagine que alguém recebeu uma mensagem tardia de outra pessoa e imediatamente interpreta isso como um sinal de interesse especial. A mente, então, começa a construir toda uma narrativa baseada em suposições. O estoicismo sugere que, em vez de permitir que esses pensamentos ganhem força, é melhor questionar a validade dessa interpretação. Será que essa mensagem realmente tem o significado que estamos atribuindo a ela? Ou estamos apenas projetando nossos próprios desejos sobre uma ação comum? A prática estoica incentiva a manter uma mente cética, analisando os eventos com objetividade e não permitindo que as emoções distorçam a percepção. Outra aplicação prática desse conceito é a maneira como lidamos com o silêncio ou a ausência de resposta. Para muitos, a falta de comunicação pode ser interpretada como desinteresse ou rejeição, o que pode gerar ansiedade e frustração. No entanto, o estoico entende que o silêncio pode ter inúmeras causas e que interpretar automaticamente como algo negativo é uma armadilha mental. Em vez disso, a filosofia estoica ensina a adotar uma postura de neutralidade. Reconhecer que o silêncio é apenas o que é, sem adicionar camadas de significados desnecessários. Essa abordagem não só alivia a ansiedade, mas também promove a paz de espírito. Assim, ao praticar o estoicismo, aprendemos a desconstruir nossas interpretações emocionais dos eventos e a substituí-las por análises racionais. Isso não significa ignorar os sentimentos, mas sim reconhecer que eles são muitas vezes alimentados por interpretações subjetivas que podem não refletir a realidade. Ao adotar essa postura, o estoico se protege das armadilhas da mente, evitando que interpretações distorcidas levem a sofrimento desnecessário. Esse autocontrole da interpretação é o que nos permite viver de forma mais equilibrada e serena, independentemente das circunstâncias externas. 4. O conceito estoico de controle interno. No estoicismo, uma das lições mais poderosas é a distinção clara entre o que está sob nosso controle e o que está fora dele. Essa distinção é essencial para alcançar uma vida equilibrada e livre de perturbações desnecessárias. Quando pensamos intensamente em alguém, é fácil cair na armadilha de tentar controlar ou influenciar os sentimentos dessa pessoa, acreditando que, de alguma forma, nossos pensamentos podem alterar a realidade. No entanto, o estoico compreende que os sentimentos e ações de outra pessoa estão fora de seu controle
e que focar nisso é um desperdício de energia emocional. Para aplicar esse conceito na prática, imagine alguém que constantemente se preocupa com a forma como é percebido por outra pessoa. Essa preocupação pode levar a uma busca incessante por validação, tentando ajustar comportamentos, palavras e até pensamentos para agradar ou conquistar o outro. O estoicismo nos ensina que essa é uma batalha inútil, pois o que os outros pensam ou sentem não está ao nosso alcance. O que está sob nosso controle são apenas nossas próprias ações e reações. Reconhecer essa realidade é libertador, pois nos permite concentrar nossos esforços onde realmente podemos fazer a diferença, em nós mesmos. Ao internalizar essa lição estoica, a pessoa aprende a redirecionar suas energias. Em vez de se preocupar com o que está fora de seu controle, ela começa a focar no desenvolvimento de suas próprias virtudes, como a sabedoria e a temperança. Por exemplo, em vez de tentar influenciar os sentimentos de alguém, a pessoa pode se concentrar em ser a melhor versão de si mesma, cultivando qualidades que são admiráveis e que trazem benefícios diretos à sua vida. Esse foco no autocontrole e na autossuficiência emocional é o que permite ao estoico viver com serenidade, independentemente das circunstâncias externas. Além disso, essa abordagem estoica proporciona uma paz interior que é inatingível para aqueles que se deixam consumir pelas preocupações com os outros. Quando uma pessoa aceita plenamente que os sentimentos alheios estão fora de seu controle, ela se liberta das angústias que acompanham a necessidade de agradar ou ser amado. A verdadeira liberdade emocional reside na aceitação de que só podemos controlar nossas próprias ações e reações, e que é nelas que devemos focar nossa atenção e esforço. Esse é o caminho para uma vida de equilíbrio e tranquilidade, conforme ensinado pelos grandes mestres estoicos. 5. O perigo da dependência emocional. A dependência emocional é um dos grandes desafios que o estoicismo busca superar, pois quando colocamos nossa felicidade nas mãos de outra pessoa, perdemos o controle sobre nossas próprias emoções. O estoicismo ensina que a verdadeira força emocional vem de dentro, e não da aprovação ou do afeto alheio. Quando nos preocupamos excessivamente com os sentimentos de outra pessoa, corremos o risco de nos tornar emocionalmente dependentes, vivendo à mercê das ações e reações do outro. Essa dependência nos torna vulneráveis e, muitas vezes, nos leva ao sofrimento desnecessário. Imagine uma pessoa que constantemente busca sinais de afeto ou aprovação de alguém que admira. Cada gesto, cada palavra é analisado em busca de validação. Se a pessoa amada responde positivamente, a felicidade é garantida. Se não, o mundo parece desabar. O estoicismo, entretanto, nos alerta para o perigo dessa mentalidade. Ao colocar a chave de nossa felicidade nas mãos de outra pessoa, nos tornamos escravos de suas atitudes. O estoico sabe que a verdadeira independência emocional só é alcançada quando a felicidade e o bem-estar são cultivados internamente e não dependem de fatores externos. Para evitar essa armadilha, o estoico pratica a autossuficiência emocional. Isso significa que, em vez de buscar constantemente o amor ou a aprovação dos outros, a pessoa trabalha em seu próprio desenvolvimento, fortalecendo sua resiliência emocional. Um exemplo prático seria investir tempo em hobbies, estudos ou práticas que tragam satisfação pessoal, independentemente da opinião alheia. A leitura de obras clássicas sobre estoicismo, como Meditações de Marco Aurélio, pode ajudar a internalizar essa filosofia de autossuficiência, ensinando que a paz interior não deve ser condicionada ao comportamento de terceiros. Além disso, a dependência emocional não apenas afeta a própria pessoa, mas também pode criar uma dinâmica desequilibrada nos relacionamentos. Quando alguém se torna excessivamente dependente emocionalmente, pode acabar exigindo mais do que o outro pode ou quer oferecer, o que pode gerar tensões e até afastamentos. O estoico, ao reconhecer o perigo dessa dependência, busca equilibrar suas emoções e garantir que sua felicidade não seja um fardo para os outros. Ao cultivar a autossuficiência e a independência emocional, a pessoa não só protege a si mesma, mas também fortalece seus relacionamentos,
tornando-os mais saudáveis e equilibrados. E você, já se pegou dependente emocionalmente de alguém? Como lidou com isso? Deixe seu comentário, quero saber. 6. A ataraxia. Buscando a paz interior. No coração do estoicismo reside o conceito de ataraxia, um estado de tranquilidade e serenidade que surge quando a mente está livre de perturbações. Alcançar essa paz interior é um dos principais objetivos estoicos, especialmente quando nos encontramos preocupados com os sentimentos de outra pessoa. A ataraxia não é uma indiferença fria, mas sim uma aceitação serena da realidade, onde as ansiedades sobre o que os outros pensam ou sentem deixam de ter poder sobre nós. Quando se busca essa paz, a mente se liberta das amarras da preocupação excessiva e da necessidade de controle. Para ilustrar, imagine uma pessoa que vive constantemente preocupada com a opinião de um colega de trabalho. Cada comentário ou gesto é interpretado como um sinal de aprovação ou rejeição, gerando uma montanha-russa emocional. O estoico, no entanto, busca a ataraxia, cultivando a aceitação de que essas preocupações são desnecessárias e, em última análise, prejudiciais. Ele reconhece que, ao deixar de lado a obsessão com a percepção alheia, abre espaço para uma serenidade que transcende as circunstâncias externas. Um caminho prático para essa serenidade pode incluir a meditação diária, onde a pessoa foca em aceitar os eventos como são, sem julgamento. A ataraxia também nos ensina a redefinir o que realmente importa em nossa vida. Quando nos preocupamos excessivamente com os sentimentos dos outros, perdemos de vista nossos próprios valores e objetivos. O estoico, ao buscar a ataraxia, faz uma pausa para refletir sobre o que é verdadeiramente essencial, sua própria paz de espírito. Essa mudança de foco permite que a pessoa viva de forma mais equilibrada, priorizando o que está sob seu controle e deixando de lado o que é irrelevante para sua tranquilidade interior. Por fim, a busca pela ataraxia nos ensina a aceitar a incerteza da vida. Ao entender que não podemos controlar como os outros se sentem ou reagem, abraçamos a impermanência e a imprevisibilidade do mundo. Essa aceitação não apenas nos liberta de ansiedades desnecessárias, mas também nos permite enfrentar os desafios com uma mente calma e equilibrada. A ataraxia é, portanto, a chave para uma vida vivida com serenidade, onde a paz interior se torna a base para todas as nossas interações e decisões. 7. Como desapegar das expectativas externas. O desapego das expectativas externas é um dos ensinamentos centrais do estoicismo, e aprender a praticá-lo pode ser a chave para uma vida emocionalmente equilibrada. Quando vivemos em função das expectativas dos outros, nos colocamos numa posição de vulnerabilidade constante, onde nossa felicidade depende de fatores que estão fora do nosso controle. O estoico, por outro lado, busca encontrar satisfação e contentamento em sua própria conduta e valores, sem se deixar abalar pelo que os outros esperam ou desejam dele. Um exemplo clássico é quando alguém espera que seus sentimentos por outra pessoa sejam correspondidos. Se essa reciprocidade não ocorre, a frustração e o desânimo rapidamente tomam conta. O estoicismo nos ensina que essas expectativas são uma forma de escravidão emocional, onde nossa paz de espírito é colocada nas mãos de outro. Para se libertar, o estoico pratica o desapego, entendendo que a única coisa que pode controlar é sua própria atitude e reações. Ao fazer isso, ele se fortalece internamente e deixa de ser refém das expectativas alheias. Desapegar das expectativas externas não significa ser insensível ou indiferente, mas sim cultivar uma postura de autossuficiência emocional. Em vez de buscar a aprovação ou a validação dos outros, o estoico trabalha para alinhar suas ações com seus próprios princípios e virtudes. Por exemplo, ao enfrentar um desafio ou tomar uma decisão importante, o estoico se pergunta: estou agindo de acordo com meus valores, independentemente do que os outros possam pensar? Essa reflexão constante ajuda a pessoa a permanecer fiel a si mesma, sem ser desviada pelo desejo de agradar ou satisfazer as expectativas dos outros. Além disso, ao praticar o desapego das expectativas externas, o estoico se torna mais resiliente e preparado para enfrentar as inevitáveis incertezas da vida,
Ele entende que nem tudo pode ser planejado ou previsto e que tentar controlar o incontrolável é uma receita para a frustração. Em vez disso, ele adota uma atitude de flexibilidade e aceitação, onde o foco está em manter a integridade pessoal e a tranquilidade, independentemente das circunstâncias externas. Esse desapego é o que permite ao estoico navegar pela vida com serenidade e confiança, sabendo que a verdadeira paz vem de dentro e não das expectativas que os outros colocam sobre ele. 8. A valorização das virtudes internas. No estoicismo, a verdadeira medida do valor de uma pessoa não está em suas posses, status ou mesmo nas opiniões alheias, mas nas virtudes internas que ela cultiva. Virtudes como sabedoria, coragem, justiça e temperança são consideradas as fundações de uma vida bem vivida. Quando uma pessoa se concentra em desenvolver essas virtudes, ela se torna menos dependente da validação externa e mais satisfeita consigo mesma. Essa valorização das virtudes internas é o que diferencia o estoico, permitindo-lhe viver com integridade e serenidade, mesmo em face de adversidades. Considere, por exemplo, alguém que constantemente busca a aprovação dos outros, seja no trabalho, em relacionamentos ou em círculos sociais. Essa busca incessante pode levar a uma vida cheia de ansiedade e frustração, pois a aprovação externa é efêmera e imprevisível. O estoicismo, por outro lado, ensina que o verdadeiro valor de uma pessoa não pode ser medido por esses padrões externos. Em vez disso, ele propõe que a pessoa se pergunte: estou agindo de acordo com meus valores e virtudes? Se a resposta for afirmativa, isso é tudo o que importa. Essa mudança de foco para as virtudes internas traz uma paz duradoura, independentemente das circunstâncias externas. A prática diária do estoicismo envolve o cultivo constante dessas virtudes, que servem como guias para nossas ações e decisões. Por exemplo, ao enfrentar uma situação difícil, em vez de buscar a solução mais fácil ou a que agrada aos outros, o estoico se pergunta qual é a ação mais justa ou corajosa a ser tomada. Essa abordagem não só fortalece o caráter, mas também cria um senso profundo de satisfação e propósito. A valorização das virtudes internas é, portanto, um caminho para a verdadeira felicidade, uma que não depende de fatores externos, mas da própria capacidade de viver de acordo com seus princípios. Além disso, quando se valoriza as virtudes internas, a pessoa se torna um exemplo para os outros, inspirando-os a também cultivar essas qualidades em suas vidas. O estoico não busca ser admirado pelos outros, mas seu comportamento virtuoso naturalmente atrai respeito e admiração genuínos. Isso cria um ciclo virtuoso, onde o cultivo das virtudes não só beneficia a própria pessoa, mas também influencia positivamente aqueles ao seu redor. Em resumo, ao valorizar e cultivar as virtudes internas, o estoico constrói uma vida de significado e realização, baseada em princípios sólidos que resistem ao teste do tempo. 9. O papel da autoanálise estoica. A autoanálise é uma prática fundamental no estoicismo, um processo contínuo de examinar os próprios pensamentos, emoções e ações para assegurar que estão alinhados com os princípios estoicos. Quando pensamentos obsessivos sobre outra pessoa começam a dominar a mente, a autoanálise se torna uma ferramenta poderosa para identificar e corrigir esses padrões mentais. O estoico sabe que a mente pode facilmente se perder em devaneios e preocupações infundadas, e que só por meio de uma reflexão honesta e regular é possível retomar o controle e focar no que realmente importa. Imagine alguém que se vê constantemente pensando em outra pessoa, talvez relembrando conversas ou imaginando cenários futuros. Esses pensamentos, se não forem controlados, podem levar a uma espiral de ansiedade e frustração. A autoanálise estoica entra em ação ao questionar esses pensamentos. Por que estou pensando tanto nisso? Isso está me ajudando de alguma forma ou apenas alimentando minha ansiedade? Ao refletir sobre essas questões, o estoico é capaz de separar o que é útil e produtivo do que é apenas uma distração emocional. Essa prática ajuda a mente a se libertar de pensamentos obsessivos e a focar em ações que promovam o bem-estar e o desenvolvimento pessoal. A autoanálise também permite ao estoico reconhecer padrões de comportamento
que podem estar enraizados em inseguranças ou medos. Por exemplo, se a pessoa percebe que está constantemente buscando validação de outra, a reflexão estoica pode revelar uma necessidade mais profunda de autoconfiança ou de aceitação interna. Identificar essas raízes é o primeiro passo para superá-las. O estoico, então, toma medidas para fortalecer suas virtudes, como a coragem e a resiliência, em vez de continuar a buscar a aprovação externa. Esse processo de autoaperfeiçoamento é central para a filosofia estoica, que vê na autoanálise uma maneira de alcançar a verdadeira liberdade emocional. Ao adotar a autoanálise como uma prática diária, o estoico se torna cada vez mais consciente de seus pensamentos e emoções, o que lhe permite agir de forma mais racional e menos impulsiva. Essa autoconsciência é o que diferencia o estoico de quem se deixa levar pelos caprichos da mente. Em vez de ser controlado pelos pensamentos, o estoico os controla, guiando sua vida de acordo com princípios sólidos e inabaláveis. A autoanálise, portanto, não é apenas uma ferramenta para lidar com pensamentos obsessivos, mas uma prática contínua de autodomínio e crescimento pessoal. 10. Aceitando a incerteza nas relações. Aceitar a incerteza é uma das lições mais profundas que o estoicismo oferece, especialmente quando se trata de relacionamentos. As relações humanas são, por natureza, imprevisíveis e dinâmicas. Sentimentos mudam, circunstâncias se alteram, e o que é certo hoje pode não ser amanhã. Para o estoico, tentar controlar ou prever essas incertezas é uma batalha perdida. Em vez disso, ele aprende a aceitar a incerteza como parte inevitável da vida, o que lhe permite viver de forma mais tranquila e menos ansiosa, sem se preocupar com o que está fora de seu controle. Imagine, por exemplo, alguém que se angustia com a possibilidade de que o afeto de uma pessoa querida possa mudar. Essa preocupação constante pode consumir a mente e criar um estado de ansiedade permanente. O estoicismo, porém, ensina que essa ansiedade é desnecessária e contraproducente. O estoico entende que, assim como a vida, os sentimentos humanos são incertos e, ao aceitar essa realidade, ele se liberta das preocupações excessivas. Isso não significa que ele não valorize as relações, mas sim que ele escolhe focar no que está sob seu controle, suas próprias ações e atitudes, e não os sentimentos ou reações dos outros. A aceitação da incerteza também nos ensina a viver o presente de forma mais plena. Quando nos preocupamos demais com o futuro de um relacionamento, deixamos de apreciar o que temos no momento. O estoico, ao aceitar a incerteza, aprende a valorizar o presente sem se apegar a garantias futuras. Ele pratica a gratidão por cada momento compartilhado, sabendo que nada é garantido, mas tudo é valioso. Esse enfoque no presente não só diminui a ansiedade, mas também enriquece as relações, tornando-as mais autênticas e significativas. Por fim, a aceitação da incerteza nas relações é um caminho para a verdadeira liberdade emocional. Ao abandonar a necessidade de certezas e garantias, o estoico encontra uma paz interior que é inabalável pelas incertezas externas. Ele entende que a única constante na vida é a mudança e que resistir a essa realidade é inútil. Em vez disso, ele abraça a incerteza com coragem e sabedoria, vivendo de acordo com seus valores e princípios, independentemente das circunstâncias. Essa aceitação estoica da incerteza é o que lhe permite enfrentar qualquer desafio com serenidade, sabendo que, no fim, tudo está como deve estar. Agora que você compreendeu como o estoicismo pode transformar a maneira como você lida com pensamentos obsessivos e expectativas nos relacionamentos, é hora de colocar esse conhecimento em prática. Pergunte-se: você está pronto para assumir o controle da sua mente e viver de acordo com os seus valores, sem se deixar levar pelas incertezas e emoções dos outros? Desafie-se a aplicar essas lições diariamente e observe como a sua vida emocional se torna mais equilibrada e satisfatória. Se você realmente quer alcançar a paz interior e viver com serenidade, o momento é agora. E claro, quero saber de você. Qual dessas lições mais te impactou? Deixe nos comentários, vou adorar saber. Não se esqueça de se inscrever no canal
e ativar as notificações para continuar recebendo conteúdos que vão te ajudar a dominar sua mente e viver uma vida mais plena e consciente.